Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala aqui em Portugal. As dificuldades de memória, linguagem e até de engolir são desafios comuns da doença de Alzheimer. Recentemente, no dia 21 de setembro, celebramos o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Aproveitaremos então essa data para refletirmos sobre a importância do diagnóstico precoce e de manter estratégias de comunicação e estimulação para quem vive com a doença. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Alexandra. Bom dia mais uma vez aqui, nessa manhã gostosa de domingo. Vamos falar um pouco sobre essa temática tão importante, não é? Para conscientizar a população, porque quanto mais falamos sobre o assunto, mais esclarecemos e mais desenvolvemos a consciência do respeito, do cuidado, né? Das estimulações que são realmente importantes e fazem toda a diferença na pessoa portadora dessa demência, não é? Dessa doença de Alzheimer. Com certeza. Então eu começo por perguntar, Daniela, o que a doença de Alzheimer, o que é, né, na verdade, a doença de Alzheimer e como que ela afeta o cérebro e o dia a dia da pessoa? Pois é, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, não é? É uma doença que inicialmente afeta a memória, né? Então, nós percebemos por quê? Porque inicialmente ela é mais prevalente ali na região do hipocampo, na região cerebral do hipocampo. Por isso que nós percebemos esquecimentos recentes, né? Memórias recentes. Então, o que é que acontece no cérebro de uma pessoa portadora de doença de Alzheimer? Acontece que existem dois tipos de proteínas, chamadas de beta-amiloide e proteína tau, TAU, que essas proteínas, elas têm uma produção desordenada. E o que é que elas causam com essa hiperprodução? Elas causam uma interferência, não é? Elas atrapalham ali as conexões nervosas, as ligações entre os neurônios. Então, com o passar do tempo, esse acúmulo, né, de proteínas, nessa hiperprodução de proteínas que se acumulam a princípio nessa região do hipocampo, mas que depois ganha outras regiões cerebrais, como, por exemplo, a região temporal, parietal, lá para frente, frontal também. Então, isso vai causar a morte desses neurônios. Então, primeiro acontece um prejuízo dessas ligações nervosas e, com o passar do tempo, realmente a morte dos neurônios. Isso acontece a nível cerebral. A nível do dia a dia, as repercussões iniciais, porque a doença de Alzheimer, ela tem algumas fases, né? Ela tem a fase inicial, que seria sintomas leves, tem a fase intermediária, que já seria uma doença moderada, e tem a fase avançada, que já é realmente uma doença mais grave, né? Vamos falar um pouco dessas fases. Na fase inicial, acontecem realmente esses esquecimentos, né? Esses esquecimentos de memória recente, acontece que a pessoa fica um pouco perdida numa conversação, não é? Acontece que ela não consegue nomear muitas vezes os objetos. Então, isso tudo são sintomas iniciais. Falta de reconhecimento de lugares novos, ou até de lugares conhecidos também. Ela vai para aquele lugar e não reconhece muito bem aquele lugar. Com o passar do tempo, né, que a doença avança, a fase moderada, aí sim já tem alguns prejuízos realmente muito ligados a atividades de rotina, atividades realmente do dia a dia. Ela já não consegue desempenhar algumas atividades, como, por exemplo, cozinhar. Então, existem alguns prejuízos nessa fase e que é preciso alguns cuidados, né? É preciso a presença aí já de algum cuidador para ordenar, estruturar melhor essas fases, essas atividades. É que já começa a ficar perigoso, Já inclusive a pessoa ficar sozinha, né? Exatamente, a ficar sozinha. A pessoa não consegue mais gerir dinheiro, por exemplo, não é? A pessoa esquece, por exemplo, que comeu, né? Refere fome, eu não comi, não me deram comida. Na fase mais avançada, aí tem todo um prejuízo. A questão do descontrole dos esfíncteres, né? A pessoa não consegue mais controlar essa necessidade, né, de evacuar, a questão dos esfíncteres. Existe também as dificuldades de deglutição, então muitas vezes ela já não consegue mais comer, né, pela via
normal, né, via a boca. Então, acontece todo um comprometimento, né, uma dependência, que aí essa dependência já vai se tornar uma dependência total. Alexandra, hoje em dia, existe aproximadamente, vamos falar um pouquinho de epidemiologia, que é sempre importante a gente trazer dados, né, concretos. Hoje em dia, existe aproximadamente 55 milhões de pessoas portadoras de demência, certo? Que a maioria dessas demências realmente são de doença de Alzheimer. Eu quero destacar isso porque a gente geralmente associa a pessoa com demência a necessariamente doença de Alzheimer. Mas nem toda demência é Alzheimer, né? A gente sabe que existem outros tipos de demência, vou mencionar aqui só para a gente saber. Corpus de Levy, demência vascular, que são repetidos infartos, repetidos AVCs que causam, ao fim, essa demência. Demência por traumatismo crânioencefálico, por uso abusivo de álcool. Então, existem diversos tipos de demência. Demência por Parkinson, né? Muitas vezes a doença de Parkinson ela causa também um quadro demencial. Mas a doença de Alzheimer realmente responde de 60% a 70% dos casos das demências, tá? E outros dados interessantes é que, por exemplo, a partir dos 65 anos, a cada 5 anos, praticamente duplica o número de demências, né? O número de pessoas que vão ter o Alzheimer. O fator idade Exatamente. muito. Muito, né? Os fatores de riscos principais, justamente lá no topo está o fator idade avançada, né? Aí vem seguido dos fatores cardiovasculares, dos fatores familiares e genéticos, né? Da pouca escolaridade e da pouca exposição ao longo da vida a estímulos cognitivos. Isso também causa o surgimento da demência. Então, o fator idade, por exemplo, dos 65 aos 69 anos, fica ali em 1% da população vai ter o Alzheimer. Quando vai para acima de 85 anos, para você ter uma ideia, é de 1 a cada 3 pessoas. A cada 3 pessoas, uma vai ter doença de Alzheimer. É muito alto, a incidência realmente é muito alta. A prevalência, não é? Então, a cada 5 anos de vida, aí, a partir dos 65, realmente duplica a chance da pessoa ter doença de Alzheimer. Pronto. E assim, para as famílias terem uma noção, quais seriam os primeiros sinais de alerta que os familiares e cuidadores, no caso, podem começar a observar, começar a perceber? Isso, os primeiros sinais são realmente esse esquecimento, não é? Porque hoje a sensação que eu tenho é que está todo mundo esquecido. É o que eu mais escuto. É verdade, é verdade, é verdade. Não porque a gente acho que depois do Covid... Eita, é verdade. O Covid realmente atingiu ali um pouco a área da memória. Exato. É verdade. Hoje é o que eu mais escuto. Gente, eu estou muito esquecida. Gente, eu falo, então já não estou sozinha nesse universo. Não, mas não é um esquecimento comum, assim. Exato. Então, é muita sutileza, né? Muita sutileza. Não é um esquecimento recuperável, não é? Vamos dizer assim. Não é eu esqueci um óculos num cômodo da minha casa e daqui a pouco eu faço um esforço para lembrar onde é que está aquele óculos e daqui a pouco eu lembro. Não é um esquecimento. É um esquecimento realmente que ele não se recupera. Não tem esforço. Não tem esforço, não consegue realmente recuperar. É um esquecimento de memória recente, a princípio, né? Como eu disse, devido à área primeiro ali atingida. Isso aí me deixa um pouco aliviada, sabia? Claro. Porque com um pouquinho de esforço acaba saindo. Exatamente. Então, não é um esquecimento normal, realmente acontece essa questão de não conseguir nomear. Então, os primeiros sinais é assim, não consegue nomear alguns objetos, desconhece alguns caminhos ali, aqueles caminhos que eram bem conhecidos por aquela pessoa, aqueles lugares que a pessoa costumava frequentar. Você já vê que a pessoa estranha aquele ambiente, né? Já não consegue, muitas vezes, até se deslocar para aquele lugar, não é? Então, existem todos esses indícios que nos fazem ligar o sinal de alerta, né? Opa, realmente aqui não está normal. Pronto. E como que essa detecção precoce pode impactar, na verdade, a qualidade de vida da pessoa e da família? Porque, na verdade, não é só a pessoa impactada. Exatamente. Isso impacta a família como um todo. Exatamente. A doença de Alzheimer realmente é uma doença que envolve ali toda a família, todo o contexto familiar. Nós falamos muitas vezes de cuidadores
a gente se refere mais a cuidadores formais, não é? Mas quantas famílias não têm essa possibilidade, não é, de contratar, vamos dizer assim, um cuidador formal, e o cuidador é o próprio familiar ali, é o filho, que muitas vezes é até filho único, Exato. não é, que tem aquela carga realmente emocional e de tudo que envolve a doença. Mas o diagnóstico precoce, ele faz toda e qualquer diferença, como em todas as condições da nossa vida, não é? Diante de um diagnóstico, a gente tem como organizar melhor o ambiente, se estruturar melhor, emocionalmente, inclusive, adaptar-se àquela situação. A gente consegue fazer com que a pessoa tenha alguns estímulos que realmente vai fazer toda a diferença, porque por mais que seja uma doença irreversível e progressiva, com a reabilitação adequada, com os estímulos adequados, a gente consegue retardar esses sintomas, atrasá-los, né? E cada vez mais manter essa pessoa funcional, funcionante, né, na sua vida. Né? Então, o que a gente puder prolongar mais a independência e a autonomia dessa pessoa é melhor. E a gente só consegue fazer isso diante do diagnóstico, porque até tê-lo a gente vai ficar a pensar em várias coisas, né, em vários fatores. Um dado momento, por exemplo, eu tive uma utente que eu tratei, que no caso dela não foi nem Alzheimer, foi Parkinson. Mas antes de chegar a mim, ela passou por alguns médicos, não terapeutas, mas alguns médicos que o diagnóstico dela era um problema de coluna, um problema na coluna cervical. Então, assim, o problema era, ela tinha quedas frequentes na rua, e o médico sempre atribui o ortopedista não, ela tem um desvio na coluna, ela tem, né, aquelas escolioses, cifoses. Então, sempre atribuía isso, até que ela realmente foi para um neurologista clínico, e chegou nesse diagnóstico da doença de Parkinson. Então, veja quanto tempo aí ela perdeu, tendo quedas frequentes na rua. Por isso que essa consulta multidisciplinar, ela é fundamental. Fundamental, faz toda a diferença. Nunca ouvi um especialista só. Exatamente. Porque cada um vai ter o seu olhar dentro daquele problema. Né? Exatamente. E cada um também vai ter aquele olhar holístico, né, sobre aquele paciente, porque também faz toda a diferença. Né? Você não está ali só dentro da sua caixinha. Você tem que ver os ruídos que estão ali ao redor. O que está a comprometer. Não que você vai invadir a área do outro, mas assim, por exemplo, na doença de Parkinson mesmo, existem algumas medicações, eu sei que não é o nosso foco de hoje, mas existem algumas medicações que são administradas e que você não pode chegar logo em seguida e fazer algumas estimulações, porque não vai surtir efeito. Como na doença de Alzheimer também, vamos falar mais na frente, que existe uma chamada síndrome do pôr do sol. E não adianta se o terapeuta ali chegar à residência do paciente, vamos dizer assim, para fazer alguns estímulos, quando ele tiver nesse momento ali da síndrome, porque ele vai estar muitas vezes agitado, ele vai estar na sua condição normal. Normal, exatamente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e tudo ali numa abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, né? Mais do que multi, inter. Um complementa o outro. É complementar, exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso Chá e Prosa com Alexandra Gomide, um programa de entrevistas, sempre a trazer mais informações para quem nos acompanha. E também nas nossas mídias sociais. Olhar Brasileiro, em Portugal, Associação UAI e no meu perfil pessoal, Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje falamos sobre dificuldades de memória, linguagem e até de engolir, que são desafios da doença de Alzheimer. Para isso estou com a Daniela Galvão aqui comigo no estúdio. Bom, Daniela, vamos lá. De que forma que o Alzheimer interfere na comunicação e na capacidade de falar e de compreender? O Alzheimer, ele afeta não só a fala, ou seja, a expressão verbal, não é? Mas ele também afeta a compreensão. Inclusive, são sintomas iniciais do Alzheimer, essa dificuldade em compreender alguns comandos, não é? A pessoa muitas vezes tem essa dificuldade de compreender e também quando ela vai transmitir a mensagem, muitas vezes não sai exatamente o que ela quis dizer,
não é? Ela pensa que vai dizer uma coisa e acaba... Mas é na estrutura da frase ou são palavras que somem? São Coisas. as duas situações, exatamente. Tanto palavras que somem, né? Porque ela tem uma dificuldade em nomear palavras. Eu estou só fazendo uma avaliação. Claro. Ai, meu Deus. Pronto. Não esqueça. Mas, enfim, não é só na estrutura da frase, né? Na estrutura semântica, vamos dizer assim, porque existe realmente um prejuízo nessa memória semântica, que é a memória das palavras e dos significados das palavras. Então, existe esse prejuízo. Existe também, muitas vezes, ela se perde ali um pouco na conversa, não é? No fio da conversa, no fio condutor da conversa. Então, existe essa dificuldade, tanto de compreensão quanto de expressão. Então, na verdade, a doença afeta tanto a memória, né, de palavras, como o raciocínio. Como raciocínio, exatamente. Inicialmente, mais a memória. Com o passar do tempo, aí vai ter o prejuízo. À medida que vai avançando. Avançando a doença e ganhando outras regiões cerebrais, vai afetando outras funções também, que chamamos de funções executivas, como o raciocínio, a organização no tempo e no espaço, né, que é a orientação tempo-espacial. A sequencialização também é afetada, então a pessoa muitas vezes solta algumas palavras e ele se perde. E muitas vezes, o que é que acontece também que a gente identifica uma pessoa com doença de Alzheimer? A repetição. Não é aquela pessoa que pergunta sempre a mesma coisa. Não é porque ela realmente, ela pergunta, mas ela não interpreta, né, a mensagem que vem ali, a resposta. Então, ela pergunta novamente, porque ela não armazena mais. Há esse prejuízo, porque é o prejuízo justamente das conexões nervosas, né? Sim. Da ligação entre os neurônios. Sim. E quais seriam, então, as dificuldades mais comuns que os familiares notam nessa comunicação da pessoa com Alzheimer? Porque a gente, no primeiro bloco, a gente falou das alterações gerais. Exato. Mas agora, na comunicação, onde que o familiar pode ficar atento? Pode ficar atento nessas repetições, né? Na pessoa que sempre repete a mesma coisa, sempre fala... Mas repete em intervalos, por exemplo, contei um fato hoje, de manhã, à noite eu estou falando a mesma coisa, ou é na mesma conversa? Na mesma conversa. Muitas vezes na mesma conversa, os intervalos são curtos, sim, né, dessas repetições. Então, é uma pessoa que fala uma coisa agora, que fez uma pergunta, e que daqui a alguns minutos já faz a mesma pergunta. Volta a mesma pergunta, exatamente. Então, esse é um indício também, né, de sinal de alerta para a dificuldade de comunicação. Também aquela pessoa, como eu já mencionei, que perde o fio da conversa. Está ali numa conversação, está ali a trocar informações e de repente se perde, vai para outro assunto e não tem mais como voltar, não sabe mais como voltar aquele assunto inicial. Não consegue retomar o raciocínio. Exatamente. Isso mesmo. Então, existem esses sinais e sintomas que a gente pode perceber em pessoas com doença de Alzheimer. E até, eu diria, fases iniciais, porque em fases mais moderadas já vem outras dificuldades, né? Outras alterações. Como eu falei, a questão de não conseguir mais gerir o dinheiro, pensou que foi roubado. Muitas vezes eles até acusam os próprios familiares. Roubou meu dinheiro não está aqui. Então, assim, existe realmente essas dificuldades aí. Pronto. E como que a fonoaudióloga, no seu caso, a terapeuta da fala, pode ajudar a manter essa comunicação por mais tempo? Porque tem estratégias para isso. Temos bastante estratégias para isso, né? São estimulações que são feitas a nível de memória, né? Então, nós utilizamos atividades que envolvem ali a memória, atividades que envolvem o raciocínio lógico, atividades com apoio visual, apoio auditivo. Então, existem diversas estratégias que nós lançamos mãos. Por exemplo, exercícios de associação, né, de categorização. Tudo isso e também a utilizar textos simples, não é? Porque ali a gente consegue construir uma estrutura de pensamento, não é? E consegue transformar isso para que ele utilize em outras situações do dia. Porque o que a gente quer ao máximo como eu falei, manter a autonomia, né? Manter essa independência comunicativa, né? Inclusive. Comunicativa, não necessariamente só sendo feita pela fala, mas
né? O que puder manter a fala ali ativa é importante. Uhum. Mas a fonoaudiologia, né, terapia da fala, ela entra muito com algumas abordagens nesse sentido. De treinos, de pistas, de meios que a gente consegue trabalhar muito a memória, muito o raciocínio, lógico, como eu falei, o raciocínio, a memória de trabalho, a memória mais antiga também, que a gente consegue trabalhar isso também, que é importante, porque também a gente percebe que existe a preservação da memória mais antiga, mas tem fases que até a antiga também está prejudicada. Não é? E também a gente põe isso também no trabalho, né? Esse resgate dessa memória lá antiga. Por isso que a gente Até utiliza para fazer as muito. conexões, né? Exatamente, a linha do tempo, né, da Exatamente. pessoa. A gente, por exemplo, utiliza muito música, porque isso traz aquela memória afetiva, Com certeza. não é? Então a gente utiliza muito essa parte melódica, né, com músicas, com cânticos. Interessante que a gente muitas vezes é tão bom ver o resultado, né, na terapia. Às vezes a gente tá ali a fazer uma atividade e a pessoa tá a conseguir responder algumas coisas, mas tem bastante dificuldade. E quando a gente lança a mão de uma música que ela lá do passado gostava, já utilizei muito Alexandre Roberto Carlos. Quem não, né? Quem não? E aí ele foi um bom aliado. Então aquela pessoa, nossa, você chega a ver, memórias traz as daquela memórias época. daquela época. Então trabalha a expressão, né, até facial, né? A pessoa muda a mímica facial com aquele resgate daquela memória afetiva. Agora, quem ainda não foi diagnosticada, ainda não está nisso, mas já está numa idade mais avançada, tem estratégias também que pode colaborar para minimizar esses impactos? De uma forma preventiva, na verdade. Claro, claro. Olha, eu preciso dizer que quando se trata de doença de Alzheimer, não existe prevenção propriamente dita, não é? Porque quando se tem lá alguns componentes que a gente sabe que vai ter a doença, inclusive existe testes, sabe, Alexandre? Tem como a gente detectar isso antes. Tem como a gente detectar isso antes, bem antes. Não sei se é bom ou se é ruim. Pois é. A maioria escolhe não fazer e eu concordo, sabe? Eu acho que não é... acho que evita certas ansiedades, né? Até o quadro depressivo, porque imagina, você saber que você tem aquele componente, aquela proteína ali, que vai desencadear, e você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter a doença, né? Não é muito interessante de saber. Mas existe a questão de você procurar sempre estar ativo, não é? Procurar sempre fazer exercícios mesmo. Atividades físicas, exatamente. O cuidado com a alimentação, que nunca é demais, não é? Então, assim, você pode ter um estilo de vida mais saudável para que você entre na velhice, ou que você já esteja nela, mas que você se sinta bem, né? Você esteja bem com seu corpo, com sua mente. Então, é importante você ter uma vida social ativa também. Todos aqueles pilares que nós sempre falamos. São gerais, né? Gerais para tudo, né? Tudo, Para tudo. Que é a alimentação saudável, porque, como eu falei, um dos fatores de risco são as doenças cardiovasculares, né? A diabetes, colesterol alto, a hipertensão. Então, assim, se você tiver com isso tudo organizado na sua vida, você vai ter uma melhor qualidade de vida. E você, caso apareça, né, essa questão da demência, os sintomas vão estar sendo mais retardados e suavizados, vamos dizer assim, porque o que podemos fazer para suavizar é bem melhor. E é muito triste, né? Porque a pessoa, na verdade, quando ela descobre, quando ela é diagnosticada, eu falo isso porque eu tenho um amigo que me procurou exatamente nessa fase. Ele me procurou, falou, minha amiga, eu vou te avisar que eu fui diagnosticado com demência, então hoje eu estou bem, consegui estar aqui com você, conversar com você, mas se eu me afastar ou se eu não conseguir acompanhar, saiba que eu estou. Então, assim, você viu, é um sofrimento muito grande, a pessoa ter a clareza que aquilo está apagando. Exatamente. Né? Que vão ter momentos que ela não vai ter ciência do que ela está vivendo. Isso, é verdade. Isso é triste, né? É triste. Pesado. Pesado. Tem que ter uma estrutura muito, muito grande. Um acompanhamento psicológico. Muito. Tanto a própria pessoa, quanto principalmente seus familiares. Os familiares vão ter que ter
Muita paciência, resiliência. Muita resiliência, vão realmente precisar ter estratégias para conviver com aquela pessoa, porque não é nada fácil. Não é nada Não dá para fácil. exigir o que a pessoa oferecia Exatamente, em outros exatamente, contextos, né? em outros contextos. E é a mesma pessoa, não É é? isso, Parece que não é. mas tá ali dentro a mesma pessoa. Então a gente precisa ter, inclusive, esse cuidado. Exatamente. Com certeza. Com Isso. certeza. E não, por exemplo, diminuir, infantilizar, que às vezes há essa tendência, não é? Porque a pessoa vai ter momentos que ela conscientemente vai ter essa percepção. Porque é isso, né? Tem momentos de consciência também. Tem alguns momentos, tem alguns insights ali que a pessoa tem sim, tem essa percepção sim. E também, às vezes, acontece o seguinte, o filho, a mãe chama o filho de mãe, né? A filha, no caso, de mãe. Uhum. Mas, às vezes, dentro dessa... Porque existe a questão das confusões mentais, né? Uhum. Em fases mais avançadas. Então, assim, mas tem momentos de insights, né? Justamente esses momentos que tem clareza do que está ali. Que tem clareza do que está a acontecer, exatamente. E é complicado, né? Exatamente. É muito delicado esse momento, tem que ser visto com muito cuidado. Porque é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não é, ela não se reconhece, os familiares também não as reconhecem. Então é bem difícil, né? É uma condição de saúde bem complexa. Exatamente. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir, não saia daí. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar sobre as dificuldades de memória, linguagem e até de engolir, como desafios comuns da doença de Alzheimer. Bom, Daniela, qual que é o papel, então, da terapeuta da fala no acompanhamento de pessoas com Alzheimer? O papel da terapeuta da fala é tanto voltado para comunicação, linguagem, fala e até voz, eu diria, né? Vamos separar aí os conceitos para a gente saber bem as funções, e também na área da deglutição, como já mencionado. Então, o papel da terapeuta da fala é fundamental em todas essas áreas, porque realmente na doença de Alzheimer, todas essas áreas estão comprometidas, não é? Muitas vezes de maneira mais sutil, né, no início da doença, mas de uma maneira mais agravada com o passar dos anos, né, do tempo da doença. Então, no que diz respeito à comunicação, à linguagem em si, nós lançamos mãos de algumas estratégias que a gente vai trabalhar tanto essa linguagem falada, espontânea, quanto a linguagem até automática. Nós trabalhamos também. Para manter essa fala sempre funcional, não é? Mesmo que ela não seja, por exemplo, uma conversação ali encadeada, né, uma sequência ali que a gente consiga manter, mas que faça sentido, baseado em respostas coerentes, não é? Porque muitas vezes a gente percebe que existem algumas respostas que não são consistentes, né? Se pergunta alguma coisa para o portador de doença de Alzheimer e ele não responde bem aquela pergunta, né? Ele já responde com a outra situação. Então, a gente trabalha nessa área aí. E na área da deglutição, é importantíssimo, Alexandre, o trabalho da terapia da fala, porque a gente vai lidar com a chamada disfagia, que é essa condição, né, de transtorno, perturbação, como aqui em Portugal chama, do mecanismo de deglutição. Então, muitas vezes essa pessoa ela não vai conseguir mais comer pela boca. Muitas vezes a gente ela põe a comida à boca e ela não sabe mais o que fazer com aquela comida ali. Ela não sabe que tem que mastigar, que tem que engolir, ela não consegue mais sugar, né, do copo um líquido. Então, assim, é uma pessoa que perde essa sequência, né, desse mecanismo de deglutição. E é a fonoaudióloga, a terapeuta da fala, que intervém nisso? Que intervém nisso, exatamente. Porque ela vai reabilitar justamente essa função oral e faríngea, né? Porque o reflexo da deglutição, ele passa por todas essas fases, né? Ele começa pela boca, né? É como a gente fala que a digestão começa, eu até diria pelo olhar, né? Pelo cheiro, né? Os estímulos olfativos e visuais, mas também começa com essa fase ali preparatória. Então, a gente vai trabalhar ali dentro da boca,
não é? Toda essa sequência de eventos que ocorrem para que essa pessoa continue ao máximo de tempo se alimentar pela boca, que é a via normal, não é? Mas caso a doença realmente avance e tem alguns comprometimentos e ponha em risco a segurança alimentar desse paciente, né, dessa pessoa com doença de Alzheimer, aí a terapia da fala também entra na parte de indicar uma via alternativa de alimentação. Então, na verdade, nós fazemos um trabalho tanto para, vamos dizer, a instalação, a colocação de uma via alternativa para se tirar o risco de, por exemplo, aspiração, pneumonia, quanto a gente faz a retirada dessa via alternativa e reabilita a via oral, que é a via normal, né, vamos dizer assim. Então, é um trabalho bem diversificado, né? A gente tem várias frentes aí de atuação. São várias estratégias, né? São várias estratégias, vários objetivos, que a gente tem que elencar ali as prioridades, não é? Mas sempre, por mais... Estimulando a linguagem e a memória. Estimulando a linguagem, a memória, o raciocínio, todas aquelas funções executivas que já falamos, né? Ou seja, estimulando a comunicação ampla, né? Como um todo, seja ela até na incapacidade de ser uma comunicação verbal, que seja uma comunicação gestual, que seja uma comunicação que não seja através da fala, mas nós trabalhamos toda essa parte e também a parte de alimentar, né? A parte de deglutição propriamente dita, mastigação. Então, vamos imaginar, inclusive, em fases inclusive, bem mais avançadas. Porque, por exemplo, hoje em dia se fala muito em cuidados paliativos, não é? Antigamente se atribuía os cuidados paliativos a apenas doentes oncológicos, né? Hoje em dia não. Nós sabemos que, por exemplo, pessoas portadoras de demência, né, também elas podem entrar em cuidados paliativos, em terminalidade. E a terapia da fala, ela está presente também nessa fase da vida, porque é uma fase da vida, terminalidade. Não é? Então, quando nós não conseguimos mais, vamos dizer, reabilitar a função oral, ou seja, da pessoa engolir, né, saliva, líquidos, comida, o que quer que seja pela boca, mas a gente consegue também, por mais que a pessoa esteja ali em cuidados paliativos, a gente consegue dar o mínimo de conforto, que é muitas vezes uma questão postural, é uma questão de engolir pelo menos a própria saliva e não aspirar ela frequentemente e ela ir para o pulmão, e isso infecta o pulmão também. Então, a gente faz todo esse trabalho. Então, desde o início da doença, os primeiros sinais e sintomas, até ali os últimos dias. Perfeito. E há também um trabalho com familiares e cuidadores, como é que se dá esse apoio? Porque aquilo que a gente já comentou em blocos anteriores, a doença não impacta só o doente, né? Não. A família, o entorno todo também é bem impactado. Bem impactado. E como que a fonoaudiologia, a terapia da fala, entra nisso também? Entra nisso também, completamente, porque a terapia da fala, nós vamos dar estratégias, inclusive, não é? Oferecer estratégias para esses cuidadores, formais ou não é? Lidar melhor com esse doente e com a doença, não é? Porque a doença, ela realmente envolve todo aquele contexto ali, familiar, social que a pessoa está inserida. Então, nós damos algumas estratégias, inclusive, eu acho algo importante de ser dito, a gente também está muito preocupado ali com o cuidador, para que ele também sinalize o momento dele também de ser cuidado, né? Porque ali existe uma sobrecarga muito grande, tanto emocional quanto física, né? Tudo ali está envolvido. Então, assim, a gente oferece estratégias, por exemplo, orienta a questão do ter paciência, né, conseguir organizar uma estratégia que desvie aquela atenção ali daquele foco de tanta repetição, né, de dar respostas mais suaves, mais sutis. A gente também orienta ao cuidador a usar frases curtas, frases claras, né, ao invés de dizer: vamos, seu João, vamos se arrumar para ir comprar pão na padaria. Não, João, vamos à padaria. Então, assim, procurar... Fica mais assimilável. Exatamente. Precisamos oferecer estratégias para que eles consigam
ter uma boa relação ali com esse doente, né? Então, falar frases curtas, frases claras, muito contato visual, ou seja, contato ocular, dá tempo de resposta também para essa pessoa, que muitas vezes a gente pergunta e na ansiedade a gente já quer responder por ela. Mas não, tem que dar um tempo para que ela responda. Não tem que completar a frase por ela. Porque às vezes ela vai demorar também um Pra tempo maior para processar. processar a informação. Exatamente, Então até ter porque essa paciência. essa mesmo. paciência mesmo. E nesse mundo nosso atual, nessa vida tão corrida, Tão emergente. é um exercício e Exato. tanto para quem está em volta. Muito exercício, É exatamente. tudo muito rápido, né? A gente está no mundo Tudo para ontem. Tudo para ontem. Exatamente. E é preciso ter muita paciência. Realmente é uma doença que requer muita paciência, muita espera e muita estratégia para conseguir ali. Pro bem comum, né? Pro bem comum. Essa conversação, porque assim, existem muitos fatores que causam frustração, inclusive, não é? Alexandre, imagine um filho ali ser chamado de pai. E imagine que aquele familiar, aquele avô, já não recorda mais o nome do neto, chama o neto pelo nome do filho, não é? Então, assim... Não, a gente vê hoje com a internet, né? A gente vê vídeos, inclusive, muito fortes, né? Muitas vezes de filhos narrando justamente isso. Minha mãe não lembra quem eu sou, meu pai. Exatamente. É muito forte. É muito forte. Mas em contrapartida, Alexandra, um tempo desse eu postei um vídeo belíssimo, lá de São Paulo, de uma senhorinha que estava sendo alimentada pela neta, né? Acho que a neta era a principal cuidadora, a comer uma papa, né? Porque realmente chega uma fase que se alimenta mais de dietas pastosas, e ela ali completamente desconectada, sem nem ter contato ocular com a neta, e a neta oferecendo a comida, e ela abre a boca e come. No meio ali daquela refeição, a neta, ela levantou a cabeça, olhou para a neta e disse: "Eu te amo". Bem baixinho, aquela voz bem fraquinha, não é? Porque, como eu disse, existem alguns prejuízos também a nível de voz. Então, assim, veja que cena emocionante. É forte. É muito forte. Eu conheço esse vídeo. Pois é. Eu sigo essa neta. É lindo. E ela fez um carinho na avó e disse, né? Ô, vó, eu também te amo, estamos cuidando de você. Então, assim, foi um momento de lucidez. Pode não lembrar da pessoa, Exatamente. Mas ela sente que é amada. É claro, exatamente, porque o amor é isso, transborda. Isso. Você não precisa saber, você só é sentir. Exatamente. Perfeito, que lindo. E você pode partilhar algum exemplo de melhoria ou história marcante de pacientes que você tem acompanhado? Ai, posso sim. Deve ter tem várias histórias. Ai, lindo. Várias histórias lindas, porque assim, a gente muitas vezes se alegra com as pequenas conquistas, né, Alexandra? Claro. E a conquista é do terapeuta também. Né? Exatamente, do terapeuta. Ai, nossa, ao passo que a gente lida com a frustração realmente, que muitas vezes a gente avança, chega aquele dia que não tá bem, aí a gente tem que retroceder quase que para o ponto zero. E isso realmente é um exercício, não é, de lidar com essa situação. Mas quando eu lembro, né, das minhas histórias que eu tenho com as pessoas com quem eu tive essa chance, né, esse privilégio de tratar... É um privilégio, É um privilégio, sem dúvidas nenhuma. Eu lembro de histórias engraçadíssimas, eu lembro de uma história de um médico, muito renomado lá da minha cidade de Recife, e eu tratei dele por anos, acho que uns 7 anos, enfim, mas eu peguei ele já na fase um pouco avançada da doença, mas a gente conseguiu mantê-lo por via oral por muitos anos ali, só ao final mesmo é que ele fez uso da sonda, mas enfim, eu ia lá, ofertava a dieta dele, porque como a gente trabalha com essa parte de reabilitação, não é? Então, eu gosto muito também de eu mesma ofertar a dieta ao paciente. E em vários momentos tem alguns exercícios que a gente pede, solte um beijo para a gente fazer uma forma de um bico, porque isso repercute na musculatura para trabalhar a sucção, né? Sucção do líquido. Então, eu fazia assim, vamos, solte um beijo para mim. Aí ele teve uma hora que fez um gesto e não, aqui. Apontou para a boca dele para eu dar um beijo na boca dele. Então, assim, histórias engraçadíssimas, né? Tem essa história. Você falou isso, eu lembrei, meu avô passou por isso.
Meu avô já estava numa situação, a minha mãe contratou, né? Tinha a cuidadora. Sim. Ele cismou, queria casar com a cuidadora. Pois Casa é. comigo, vamos casar. Ah, meu Pra Deus. você cuidar de mim. Isso. Gente, aí a cuidadora chegou, olha, não dá, não. Exato. Ai, tem várias histórias. Os cuidadores me contavam que ele queria que afastasse um pouco a cama para ela deitar ao lado dele ali, meu Deus. Na hora do Tinha banho, isso. é engraçadinho. Pois São é. histórias, São assim. histórias muito engraçadas, muito Porque interessantes. aquilo não lembra exatamente o que está vivendo, mas está vivendo. Tá vivendo, exatamente. É como eu falei, a Ele pessoa tá ali. Exatamente, a vida continua. A vida continua. Também tem uma história que me marcou bastante, e assim, não é tão feliz, porque foi uma pessoa diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos. Nossa. Muito jovem. Porque também já vinha de uma história familiar. A mãe também foi mais ou menos nessa faixa etária. Nossa, Então, muito assim, jovem. muito jovem. Cheio de vida aí. Cheio de vida ainda. Então, assim, ela realmente tinha bastante atrofia, já não andava mais. Tinha alguns movimentos repetitivos, a fala, inclusive, era bastante repetitiva. Mas, assim, por mais que era um quadro um prognóstico um pouco limitado, porque a doença realmente foi muito cedo e avançou muito rápido, mas também a gente conseguiu ali manter ela se alimentar pela boca por bastante tempo. A gente conseguia obter algumas respostas dela a nível de comunicação e também conseguimos deixar ela bastante tempo a se alimentar pela boca. É porque, na verdade, quando ela deixa de alimentar pela boca, aí já entra com a sonda. Já entra com a sonda, já entra com a sonda. Não, mas aí já entra com a sonda, muitas vezes, a nasoenteral, que não contraindica a via oral também. Porque se ela está sendo acompanhada por um terapeuta da fala, muitas Esses vezes... exercícios vão ser importantes também. Muito importantes, porque Claro. a gente consegue manter ali a via mista, né? Então, Sim. ela faz a dietinha ali pela nasoenteral, que garante a parte nutricional dela, porque a via oral muitas vezes ainda não é suficiente para garantir. Sim. Mas a terapeuta vai fazer esses estímulos e vai continua estimulando e muitas vezes, na maioria das vezes, até consegue já retirar essa sonda e ela ficar só com via oral ali. Porque assim, a gente está falando de prazer, né, Alexandra? De prazer, como é bom se alimentar, né? Como é bom sentir um sabor, como é bom ir a um restaurante, né? Inclusive, a gente pensa muito por esse lado, sabe? Que é uma doença que envolve tanto essa área social, né? Que está tão ligada. E a alimentação também é uma ação social, né? Claro. Você se alimentar. Né? Você está ali no meio entre pessoas ali a se alimentar. Então, assim, quando a gente consegue reabilitar, tirar o risco do engasgo, né? Porque muitas vezes a pessoa já deixa de frequentar esses lugares públicos porque até tem medo, tem vergonha de se engasgar ali em público. Não é? Então, imagine você conseguir reabilitar essa via oral, você conseguir deixar a pessoa com menos insegurança pela boca e essa pessoa voltar a frequentar um restaurante, né? Voltar a ter uma vida social ativa. Isso faz toda a diferença, isso é muito importante. Né? Com certeza. Exato. E como eu falei, mesmo, vamos falar de limitações, mesmo de dentro de todas as limitações, mesmo assim, os pequenos ganhos fazem toda a diferença. Com certeza. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Muita informação prontinha para você. Além das nossas mídias sociais, Olhar Brasileiro em Portugal, Associação UAI e a minha pessoal, Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje converso com Daniela Galvão sobre dificuldades de memória, linguagem e até de engolir nos desafios comuns da doença de Alzheimer. Bom, Daniela, o que as famílias podem fazer no dia a dia para facilitar a comunicação com a pessoa de Alzheimer? Porque agora, nesse último bloco, a gente vai trazer algumas dicas, vamos fazer esse fechamento aí mais prático. Exato. As famílias podem tornar um ambiente mais calmo. Então, existe uma preparação ali para o ambiente, existe uma questão dos horários também. Então, existe toda uma organização ali naquele contexto familiar, naquela casa. Então, as famílias podem falar com essa pessoa que tem a demência de uma maneira mais calma, com frases curtas, não é? Estabelecer uma conversação ali
minimamente, repetir quando necessário, porque ela vai perguntar algumas vezes. Ter essa paciência de repetir quando necessário, exatamente, de esperar o tempo dessa pessoa responder, né? E como eu falei, criar todo um ambiente ali, sem ruídos. Vamos imaginar a questão da rotina, né? Vamos pensar na questão da rotina, que eu já posso aí antecipar algumas dicas para os cuidadores, né? Como eu falei, os familiares e os cuidadores formais. Procurar evitar, por exemplo, o uso de cafeína à tarde, não é? Acho que é importantíssimo para não atrapalhar essa questão do sono, né? A questão, como eu já pincelei, a questão da síndrome do pôr do sol, né? Que é um horáriozinho ali do entardecer, do finalzinho de tarde para o começo da noite, que existe ali uma alteração do relógio biológico, né? Da pessoa portadora de doença, que vai causar ali uma irritabilidade, vai causar uma ansiedade. Então, o que a gente puder fazer para que ele passe por esse momento ali do dia de uma maneira mais tranquila possível. Outra coisa, na própria casa também, a pensar da estrutura da casa. Procura evitar muitos móveis, né, um acúmulo de muitas coisas. Para facilitar a deslocação dele, exatamente. Procurar também evitar mudar muitos móveis de lugar, porque isso também causa um pouco de confusão ali para a pessoa portadora de doença de Alzheimer. É bom manter sempre as rotinas, não é? As rotinas, como eu falei, tanto das refeições, dos horários de refeições, de banho, do sono, e preparar o ambiente ali para o horário de dormir. É igual a criança, na verdade, né? É quando a gente compara com a criança, não é? A criança precisa de rotina. Precisa de rotina, exatamente. E nesse sentido, o idoso também. Muito, porque se ele sai da rotina, desestabiliza completamente ele. Uhum. Inclusive, o atendimento domiciliar, a gente leva muito isso em consideração, porque é algo que a gente se desloca até a casa da pessoa. Claro que, vamos lá, existem vantagens, tanto no atendimento domiciliar quanto no atendimento ambulatorial, no consultório, né, nos gabinetes, como aqui se fala, nas clínicas. Existem as vantagens e as desvantagens. As vantagens da clínica é assim, a pessoa tendo condições de deslocação, né, conseguindo andar, não é? Conseguindo se locomover, é melhor que ela vá para a clínica, sem dúvida. Claro, até para sair de casa. Até para ela sair de casa, Exato, exatamente. Sair de casa, ter contato com outras pessoas, com pessoas diferentes, é importantíssimo. Ter esse momento de espera, saber esperar, né, ter esse momento. Mas também, em fases mais avançadas da doença, obviamente, quando não existe essa possibilidade de deslocação, o profissional que vai até o domicílio dessa pessoa, é importante que ele também respeite a rotina dessa pessoa, não é? E essa pessoa também vai ter a possibilidade de estar ali naquele seu ambiente de conforto dela e não vai ter aquele momento de sair, de causar certo atrapalho, certa confusão para ela. Porque, como eu disse, a pessoa portadora de doença de Alzheimer, né, esse quadro demencial, precisa de ter rotina, precisa de ter estabilidade, regularidade nas suas ações. Então, é isso que é importante, é você organizar um ambiente, tanto de casa, quanto até um ambiente externo que você puder proporcionar de organização, é melhor. Para ajudar, né? Para ajudar. Música, leitura, atividades de conversação, tudo isso pode ajudar na estimulação da linguagem também. Muito, exatamente. Nós lançamos muito mão disso, de leituras simples, né? Claro, textos simples, conversa espontânea. Muitas vezes nós chegamos e falamos sobre que dia é aquele, né? Porque muitas vezes a pessoa, de fato, não está situada no tempo e no espaço, então é importante você contextualizar e trazer a pessoa aqui para o hoje, para o agora. Então, que dia é hoje? Se está a fazer sol, se está a chover, não é? O dia da semana, o mês do ano. Então, a gente trabalha muito a sequência automática das coisas. A gente trabalha com contagens, com sequência de, como eu falei, meses do ano, dias da semana. E aí a gente vai entrando numa conversa espontânea, a gente vai trazendo elementos ali da família, elementos mais próximos, para depois alcançar elementos um pouco mais distantes daquela pessoa. Então, isso tudo a gente fala, lança a mão de música, que aí, como eu falei, tem a memória afetiva que está envolvida, que traz muita memória semântica, inclusive, que traz muito significado. Forte, né? É muito forte.
De forma geral, então, como que a sociedade pode contribuir para reduzir o estigma, né? Porque é uma doença que tem um estigma muito grande. E aumentar o apoio a quem vive com Alzheimer. Pois é, Alexandra, antigamente se falava muito, eu lembro, eu acho que na época que eu estava até na graduação, há 20, ai meu Deus, não vou nem fazer as Não contas. precisa falar, não. Tá bem, vamos pular. Então, aos 20 alguns anos atrás, tempinho a atrás. época, se falava de, meu avô está esclerosado. Sim, Não é? a gente Lembra-se? ouvia, não, muito. Pois muito, associava, veja só, uma doença psiquiátrica, que é a esclerose, Uhum. não é? A Alzheimer, Eu não a sei se aqui em demência. Portugal isso era comum, mas no Brasil era muito comum. No Brasil sabe? era muito comum, É. exatamente. Então, assim, existia bastante esse estigma, né? Sim, De uma sim. pessoa que estava com total incapacidade. Aquela Exatamente. pessoa isolada num canto, não é? Eu conheci uma pessoa que ele tratava o avô como realmente uma pessoa que não era ali daquele contexto, é uma pessoa à parte. É tipo assim, tá só terminando a vida. Exato. Não é? É muito forte isso. Não mas interage. mas é isso. Meio que isola a pessoa ali e fala, tá terminando a vida. Exatamente. Tem os cuidados, claro, os cuidados básicos, os cuidados. Mas sem o sentimento. Sem né? o sentimento, realmente, a pensar que aquela pessoa estava completamente desconectada, que não valia nem a pena ali estabelecer o mínimo de Já que ela não interação. sabe quem eu sou. Exatamente. Então, assim, eu acho que a sociedade, ela precisa se preparar para lidar com esse tipo de pessoa, que a gente precisa conversar mais sobre o assunto. Né? A gente precisa debater mais sobre esse tema. Porque toda família vai passar por isso. Porque toda família vai passar por isso. Exatamente. Seja de um ente querido ali, mais próximo ou não, vai passar vai por isso. Vai conhecer alguém que tem algum familiar assim. Exatamente. Então é preciso a gente conhecer, nada melhor do que o conhecimento. Então, o conhecimento nos empodera, né? E o conhecimento nos capacita. Esse é o nosso papel lidar. aqui, inclusive, né? Exatamente, a gente falar de você, principalmente. Esse espaço aqui, além de dar a oportunidade dos profissionais brasileiros que chegam aqui em Braga poderem se apresentar, né? A gente, ao conversar hoje aqui com você, e temos conversado todos os meses, perceber a competência e o conhecimento. Quer dizer, é um profissional que está aí para ser aproveitado, está aí para contribuir. Isso. Né? Além disso tudo, trazer as informações que são necessárias para a população em geral. Para a população em geral, né? Exatamente. Porque são assuntos do dia a dia das pessoas, não só necessariamente dos imigrantes. Isso é muito importante. Isso é muito importante, claro, porque cada vez mais vemos, por mais que existam informações importantes que as pessoas às vezes absorvem, não é? Praticam isso no dia a dia, mas tem algumas pessoas que ainda relutam em ter aqueles fatores que fazem toda a diferença, que é a alimentação saudável, o exercício físico. Então, assim, bebem muito, fumam muito, e a gente vê que aqui em Portugal isso ainda está muito presente. Muito forte. Né? Muito forte. O fumo aqui é muito forte. Não é? Claro, existem as campanhas aí, né? Mas assim, para combater... Felizmente no Brasil, isso aí foi uma coisa que a gente conseguiu combater. Exatamente. A campanha no Brasil anti-tabagismo funcionou. Funcionou, isso mesmo, exatamente. E nós sabemos que é fator de risco, inclusive, para demência. Então, quantas pessoas aqui em Portugal devem ter esse quadro, ou conhece alguém que tenha? Então, quanto mais a gente falar, mais trazer informações, conscientizar, exatamente. Por isso que existe o 21 de setembro, né, que realmente é uma data importante para a gente debater sobre o tema. É isso que a gente precisa fazer, é o nosso papel. Com certeza. Daniela, para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, essa manhã de domingo e tão informativa, né, tão rica, que mensagem que você deixaria aos cuidadores que muitas vezes se sentem sobrecarregados? Exatamente. E estão, né? Estão sobrecarregados, completamente sobrecarregados. A mensagem que eu posso deixar, primeiro eu vou falar sobre uma metáfora, né, que o que acontece no cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer. Imagine uma cidade cheia de ruas, avenidas. Imagine ali a corrente elétrica passar por aquelas cidades, mas imagine que vai chegar um momento que vai começar a acumular entulhos em alguns pontos da cidade, das ruas. E os carros não vão mais conseguir passar, né, por essas ruas, porque vai estar acumulado aqueles entulhos, que são aquelas proteínas que nós mencionamos lá atrás. Então,
vai começar a ficar ruas isoladas, não vão ter mais conexões, as correntes elétricas não vão mais passar por elas. Né? Então, isso é a vida de uma pessoa que convive com esse quadro. E isso é a vida também da pessoa que convive com a pessoa que cuida desse quadro. Então, assim, o que é que eu posso deixar de mensagem para os cuidadores? Em primeiro lugar, sinalize quando você estiver precisando também de cuidados, porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar de si, não é? Logicamente, a gente precisa ter o mínimo ali de subsídio, de conseguir dar conta de cuidar do outro. E realmente, como a gente falou, é uma doença que envolve muitas questões e é muito complexa de lidar, não é? E é muito incapacitante. E ao final é muito triste de ver, né? Como se a pessoa tivesse ali e não tivesse. A pessoa vai morrendo aos poucos. Então, é importante que esse cuidador se cuide, é importante que esse cuidador tenha seus momentos também de lazer, seus momentos de escape, né, dessa rotina, tem que ter, não é? Se é o filho único, que a gente já pensou sobre isso, né? Quantas vezes eu já ouvi de filhos únicos, meu Deus, está tão pesado, só tem eu não tenho com quem dividir essa carga. Mas é se cercar, tentar se cercar de alguma maneira, por mais que seja filho único, chama ali um primo, chama ali alguém, se não tiver condições de pagar, talvez um valor, pensa-se que é um valor mais elevado para alguém externo. Na verdade, a família toda tem que estar envolvida. Né? Por mais que seja filho único, tem outros parentes envolvidos aí. Exatamente, exatamente. É um momento realmente de união. Aliás, é um exercício. É um exercício de humanidade mesmo. De humanidade, exatamente. De lidar com as frustrações, não é? De lidar com toda essa condição. Então, assim, é importante que realmente o cuidador tenha um papel fundamental nisso tudo. Ele precisa estar forte para isso, para enfrentar essa situação. Então, o que eu deixo de mensagem é: o cuidador se cuide, tenha esses momentos, né, de escape, divida as responsabilidades e pense que aquela condição que aquela pessoa está oferecendo naquele momento é o que ela pode. É da doença, não é a pessoa em si, é da doença. E o que você puder fazer para preservar algumas coisas, por mais que você ache que a pessoa não está ali a ouvir e também não está ali a compreender, pode ser realmente... sentir, né? Exatamente, pode ser que ela realmente não compreenda naquele momento, mas é importante que você também trate ela enquanto pessoa, não é? Com o respeito que ela merece. Com certeza. Vai ter alguma ação, explica o que está a fazer, por mais que você ache que ela não está nem a perceber nada, mas explica o que vai fazer com ela. Então, assim, são essas orientações gerais que eu posso dar aqui. Que delícia. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço, Alexandra. Foi um imenso prazer, como sempre, estar aqui na sua companhia, na companhia de todos os ouvintes, a falar desse tema tão importante. Com certeza. Muito rico, né? Muito rico. Foi uma manhã muito produtiva, sem dúvida nenhuma. Bom, infelizmente, nosso programa chegou ao final. Vocês podem continuar a nos acompanhar nas nossas mídias digitais. Temos lá Facebook, Instagram, YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Tem a Associação UAI, com várias ações e atividades para toda a comunidade luso-brasileira. As minhas mídias pessoais, né, Alexandra Gomide, Facebook, Instagram, X, tudo para conversar comigo também, para mandar dicas e mais informações. E pronto, a gente fica por aqui, mas no próximo domingo estaremos aqui de volta. Muito obrigada, caros ouvintes, por nos acompanhar nessa manhã maravilhosa de domingo. Até semana que vem. Ainda tem o nosso intervalo musical, hein? Não saia daí. Tchau, tchau.